Eu vou convidar mais gente para vir aqui para frente, enquanto a nossa equipe, a produção, arruma aqui o set, por favor. Eu vou chamar para cá a Simi Lahá, coordenadora, palmas para ela, gente. Coordenadora de promoção dos direitos LGBT da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Obrigada por ter vindo. Bem-vinda. Vem para cá também o Marcelo Caetano. Ele é estudante de Ciência Política da Universidade de Brasília. Obrigada. Bem-vindo. Caetano, eu acho muito interessante nessa reportagem que a gente vê que a questão da sexualidade ela é secundária. Primeiro vem a questão da identidade, de como a pessoa se sente. E você conquistou uma coisa muito importante na Universidade de Brasília, que foi a identidade social. Como é que você conquistou isso? Quando eu cheguei na Universidade de Brasília, em 2011, eu já me identificava como Marcelo, e a universidade não permitia que fosse usado o nome social. Então, nas chamadas, nas provas, em todos os registros da universidade, constava o meu nome civil, que é um nome feminino, com o qual eu não me identifico. Outras universidades do Brasil já reconheciam o uso do nome social, né? Diante disso, eu entrei com um pedido, junto à reitoria da universidade, para que fosse reconhecido o uso do nome social para todos os estudantes, tanto de graduação como de pós-graduação, que se reconhecessem enquanto travestis ou transexuais, pudessem usar o seu nome social. Mais ou menos 8 meses depois que eu entrei com o processo, esse pedido foi aprovado no Conselho da Reitoria e passou a ser utilizado na universidade. Hoje, na chamada, na minha carteirinha, eu posso usar o nome social, embora ainda haja, às vezes, alguns problemas, algumas complicações. Uhum. Simi, como é que varia muito a legislação em relação à identidade social, como ele falou, né? Universidade, às vezes o Ministério da Educação, cada um tem uma regra, né? Conselho de Educação às vezes influencia. Como é que a pessoa pode buscar informação na sua localidade para saber se ele pode também usar o nome social? Bom, o canal de informação ele varia de alguns lugares, porque essa rede ainda não está tão bem constituída, né? O ideal é que se procure a Secretaria de Educação do local para saber se naquela localidade, né, existe algum tipo de decreto, algum tipo de portaria, algum tipo de legislação que garanta o uso do nome social nas escolas. Se a pessoa não quiser ir numa Secretaria de Educação e tiver na localidade um centro de referência, né, tanto em direitos humanos ou centro de referência LGBT ou de combate à homofobia, e cada lugar tem um nome, também são espaços que podem orientar e informar. Normalmente, a pessoa transexual, da vasta pesquisa que eu fiz, ela se identifica como... ela não se identifica com aquele corpo desde muito pequena, né? Como é que a medicina ou a psicologia explicam isso? Bom, na verdade, é um tema que é muito recente, né? Então, assim, a gente ainda não tem como dizer de que forma acontece, né? Ou em que momento isso acontece. Eu, por exemplo, no meu caso, apesar de gostar de me afirmar por uma questão política, né, que vai para além da academia, eu gosto de me afirmar como travesti, né? A gente não sabe dizer exatamente que momento. Eu, por exemplo, assumi minha travestilidade com 30 anos de idade, né? Então, isso varia, né? Já existem alguns países que quando a criança, né, já se identifica, já demonstra, né, já garante que vá para a escola. Então, isso varia um pouco, né? Não tem assim, uma idade para que a pessoa, para que isso aconteça, ou para que ela se revele ou que se entenda. Meu nome é Natália, eu queria fazer uma pergunta para a Simi. Simi, você falou que você se assumiu transexualmente com 32 anos, né? Eu queria perguntar por quê. Não o porquê de você não se sentir, mas o porquê de ser 32 anos. Por que levou tanto tempo? Por que levou tanto tempo, né? É interessante a pergunta. Bom, na verdade, eu comecei a me harmonizar com 16 anos. Né? Mas, quando a minha família descobriu, isso teve um impacto muito grande. Eu vim de uma família que é católica apostólica romana, classe média alta. Então, foi muito complicado. Eu saí de casa, eu fui expulsa, eu retornei para casa. E, naquele momento, era difícil. Não é como hoje você vê muitas travestis, muitas transexuais na escola. Não, muitas não, né? Mas algumas. Naquela época, isso era inimaginável. Né? Então, eu tomei uma decisão eu falava assim, eu queria me formar, eu queria mostrar que eu podia, que eu era igual. Então, eu escondi isso dentro de mim até quando eu não aguentei mais.
Até quando me olhar no espelho era algo que me fazia muito mal. E aí, eu já Peraí, formada... você falou que começou a tomar hormônio com 16 anos, sem orientação médica? Sem orientação médica Isso é um alguma. perigo, né? É um perigo e ainda bem que nós temos uma portaria que saiu recentemente que começa a mudar essa lógica, essa dinâmica no SUS e deve se estender, né, com certeza, para a saúde privada. Mas, assim, e aí interrompi esse processo, né? Interrompi esse processo de hormonização por conta de tudo isso que aconteceu, mas quando eu não aguentei mais, eu decidi enfrentar e ser quem eu quero ser. Quem é que está com o microfone? Meu nome é Ana e eu queria fazer uma pergunta para o Marcelo e para a Simi também. Eu queria saber se vocês já sofreram algum tipo de agressão física por parte, tanto na rua, ou na escola, ou, desculpa, na faculdade, essas coisas, ou dentro da própria família mesmo, por ser transexual. Sim, eu já fui agredido na rua, né, andando, sei lá, 4 horas da tarde, em plena luz do dia. Apanhei, tive mandíbula quebrada, fratura, né? E interessante que uma pessoa começa, as outras pessoas não sabem o que está acontecendo, mas olham para você, acham você meio estranho, então acham que com certeza você que fez alguma coisa errada e se juntam ali para bater em você, enfim. Na escola também passei por uma série de situações, né? Além de tudo, eu era negro, estudava numa escola particular de São Paulo, de classe média, eu era mais ou menos o único negro da escola. Então, sofri uma série de piadas por causa disso, por causa da minha aparência, do cabelo, do jeito que eu me comportava. E até hoje, na universidade, ainda passo por algumas situações desse tipo, né? Em todos os ambientes, isso continua acontecendo. Antes de assumir a travestilidade, eu já passei por situações assim, um pouco complicadas, de chegar às vias de fato. Eu não diria que eu fui agredida, eu diria que tentaram me agredir e foi meio difícil assim, para a pessoa. Só tentaram, porque a Simi é grande, tá, gente? Simi, lá, você é coordenadora da promoção dos direitos LGBT na Secretaria de Direitos Humanos. Como é que a Secretaria lida com as denúncias de agressão? Então, nós temos uma ouvidoria, né, na Secretaria de Direitos Humanos, que é a Ouvidoria de Direitos Humanos. A ouvidoria, ela se constituiu primeiramente com denúncias de criança e adolescente, depois foi abrangendo para outras caixinhas, como a gente chama, né? A gente recebe as denúncias, né, e encaminha e acompanha essas denúncias. Então, quando chega uma denúncia para a gente geralmente encaminha ou para a Secretaria de Segurança Pública do Estado, ou para uma delegacia específica, dependendo de cada caso. A gente não tem esse poder de polícia, a gente não pode investigar, né? A gente encaminha e acompanha, porque a gente depende muito da sensibilidade de quem recebe essa denúncia, né? Tem casos que a gente caminha que a gente tem como devolutiva assim, respostas que nos assustam e nos chocam. Às vezes fala assim, não foi transfobia, aquela denúncia ali foi rixa entre a cliente e a travesti, mas será que uma rixa precisava dar 17 facadas, 28 tiros, como é no caso dessas vítimas, né, que demonstram ódio no ato daquilo? Então, a nossa dificuldade é exatamente essa, né, a falta de um marco legal que faça com que isso role de uma maneira mais concreta. Obrigada, Simi. Nós vamos para um pequeno intervalo e no próximo bloco a gente continua essa conversa sobre identidade trans.